Bem-vindos! Aqui a gente pega fontes de informação e transforma em algo visual. E hoje o nosso desafio é um pouquinho diferente, para não dizer inusitado. A gente vai desconstruir uma única linha de texto. Isso mesmo, uma frase só. Parece pouco, né? Mas vamos ver quanta coisa está escondida ali. E é isso. Tá aí na tela. Essa é a nossa fonte de informação inteirinha para hoje. Um nome, um lugar e uma descrição bem curta. Parece quase nada, né? Mas a ideia é tratar essa linha como se fosse a pista principal de uma investigação. Então, a grande pergunta que vai guiar a gente é essa. O que uma linha de texto sozinha pode realmente revelar? A gente vai literalmente desmontar essa frase, pedacinho por pedacinho, para tentar montar um perfil do zero. E, talvez mais importante ainda, para entender até onde a gente pode ir com tão pouca informação. Ok. Para a gente entender de verdade o que essa linha quer dizer, o nosso ponto de partida tem que ser a estrutura dela. Pensa assim, é como se a gente estivesse montando um Lego. Primeiro, a gente precisa olhar cada pecinha separada para entender para que ela serve, qual é a forma dela. Cada palavra, ou grupinho de palavras, é uma dessas peças. Primeiro vem o nome, depois o lugar e, por último, a descrição. Só depois que a gente entende cada parte sozinha é que dá para ver como elas se encaixam e formam o todo. Beleza, agora a gente vai de fato dissecar essa frase. É quase como uma aula de anatomia, sabe? Vamos isolar cada componente, o nome, a origem, a descrição, para entender direitinho qual é o papel de cada um na construção do significado. O primeiro componente é o mais direto, né? O nome Peter Carey. Ele é o nosso sujeito, o centro de tudo. É em volta dele que o resto da informação gira. Mas, se a gente parar para pensar, o que um nome, sozinho, diz pra gente de verdade? No fundo, um nome é um rótulo. É só um identificador que aponta para alguém. Mas sem nenhum contexto, ele não tem um significado profundo. Ele nos dá um quem, mas não nos dá nenhuma substância, nenhuma história. É como uma tela em branco, prontinha para ser pintada. Aí vem a próxima peça do nosso quebra-cabeça. A origem. Austrália. E olha só, de repente, aquele rótulo que estava vazio começa a ganhar uma nova dimensão. Já não é mais só um nome solto no ar, mas sim uma pessoa que está conectada a um lugar bem específico. É incrível, né? Com uma única palavra, Austrália, um monte de camadas aparecem. A gente ganha uma identidade nacional, uma âncora geográfica e, o mais legal, um contexto cultural. A gente já pode começar a imaginar algumas coisas, especular sobre influências, sei lá, talvez histórias sobre paisagens gigantescas, temas de isolamento, ou quem sabe uma perspectiva pós-colonial. A imagem começa a ganhar cor, a ficar mais interessante. E agora a gente chega na parte com mais recheio do nosso fragmento, a descrição. História e ficção premiada. Olha que interessante. Aqui a gente não tem só uma profissão. A gente tem também uma especialidade e, mais importante ainda, uma medida de reconhecimento. Essa descrição tem muita informação. Ela diz que essa pessoa trabalha exatamente na tensão entre o fato, a história, e a imaginação, a ficção. Isso por si só já levanta umas questões bem fascinantes, né? Como será que a verdade e a invenção se misturam no trabalho dela? E a palavra premiada, essa é chave. Significa que o trabalho passou por uma avaliação de especialistas e foi considerado excelente. É tipo um selo de qualidade. Ok, então, a gente olhou as peças separadas. Agora chegou a hora de juntar tudo. O que acontece quando a gente combina o nome, a origem e a descrição? Que imagem será que aparece no final? E é aqui que a gente vê o processo acontecendo. Começamos com uma pessoa, adicionamos um lugar, uma nacionalidade, depois uma profissão e, por fim, a especialidade. Cada passo vai refinando a imagem, deixando ela cada vez mais nítida, mais específica. E pronto! A partir de uma linha de texto, uma única frase, a gente conseguiu montar um perfil que faz sentido. A gente sabe quem é a pessoa, de onde ela vem e o que ela faz. E faz com sucesso. É uma quantidade de informação até que surpreendente se a gente parar para pensar, né? Mas aqui vem a virada. A parte talvez mais importante de tudo isso. Porque tão crucial quanto aquilo que a linha nos diz é o que ela não diz. Agora a gente vai explorar o valor do que está faltando, o valor do vazio, as lacunas no nosso conhecimento. E essa é a pergunta que transforma uma simples informação em conhecimento de verdade. Será que o que a gente sabe já é o suficiente? Ou será que essa linha é só a capa de um livro muito, muito maior? O que será que está faltando nessa imagem que a gente acabou de montar? E aqui a diferença fica gritante. De um lado, os pouquíssimos fatos que a gente conseguiu tirar.
Do outro, um oceano de perguntas que esses fatos criam. A gente sabe que ele é premiado, mas que prêmios? A gente sabe que ele escreve mais que livros? E sobre o quê? Por que o trabalho dele é importante? A lista de perguntas é infinitamente maior que a lista de respostas. E essa é a ideia central de toda essa análise. Perceber o que a gente não sabe é tão importante quanto entender o que a gente sabe. A falta de detalhes, na verdade, é uma informação riquíssima. Ela mostra para a gente exatamente os limites do nosso conhecimento e para onde a gente precisa olhar em seguida. Então, a grande lição que fica é essa. Um fato solto, isolado, nunca pode ser o fim da linha. Muito pelo contrário, ele é um convite. É como uma porta que se abre para um corredor cheio de novas perguntas. O aprendizado de verdade começa quando a gente se pergunta, tá, e o que mais? E a gente termina essa análise com uma provocação final. Da próxima vez que aparecer um tweet, uma manchete ou um simples pedacinho de informação, vale a pena parar um instante e pensar não só no que está escrito ali, mas em tudo que não está. Que perguntas podem ser feitas para transformar essa pequena pista em um entendimento de verdade?